Olá, boa tarde. Meu nome é Isabel Laguna, eu sou gerontóloga e hoje a gente dá continuidade aos vídeos que a gente vem fazendo neste canal sobre o envelhecimento ativo e hoje eu estou trazendo algumas questões a respeito de alguns mitos e que a gente quer desconstruir sobre como ser idoso e como lidar com o idoso com demência ou não. Então eu quero trazer hoje uma pergunta que me fazem e que é muito comum. Então é assim: Isabel, meu pai tem demência e volta e meia eu chego lá para visitar e ele me fala que ele vai viajar, ele tá de mala pronta. Eu falo para ele que ele não vai viajar, que ali é a casa dele. Às vezes a gente tem essa tendência de querer trazer a pessoa para a realidade dela, para mostrar que ela não vai poder viajar. Mas dependendo do grau, né, da fase que está a demência da pessoa, isso só vai trazer muito mais angústia, muito mais incerteza, vai desestabilizar muito mais o humor da pessoa quando ela está imbuída de viajar, porque ela já fez a mala, ela está só esperando a hora de sair, né? Então a melhor estratégia, e eu já falei anteriormente sobre o manejo, neste momento é, de alguma forma, concordar com ela. Ah, o senhor vai viajar? Vai pra onde? E aí travar um assunto dentro do que ele pode verbalizar e pra onde ele vai. Então tá, então agora a gente vai tomar um café, a gente vai esperar um pouco, daqui a pouco o seu carro vai chegar, ou vai chegar a hora do ônibus, seja lá o meio de transporte que ele porventura tenha dito que ia usar. Porque como ele tem perda de memória, que é uma dos efeitos colaterais, né, das demências, ele vai acabar esquecendo e aí tudo fica mais suave, né, dissipa um pouco essa tensão de quem é filho e recebe essa pergunta, essa colocação, e dele que queria viajar. E aí com o tempo tu desfaz a mala e faz uma outra coisa, distrai. Então todas as perguntas que vierem nesse sentido, assim, que às vezes parece um pouco absurda, mas para eles não é. Então a gente lida dessa maneira. Claro que sempre no intuito de proteger e de cuidar que ele não corra riscos quando vai fazer essas atitudes, mas assim desconversar. E nesse sentido de desconversar, eu quero trazer outros mitos e outras frases que são muito comuns quando se relaciona a idosos ou pessoa envelhecida. Eu já falei anteriormente também que o envelhecimento ele é um processo e ele é a fase da vida mais longa do ser humano. Ela pode durar 20, 30, 40, 50 anos, dependendo da vida que essa pessoa tem, né? E dela ter sobrevivido também. E como tal, ela é diferente de pessoa para pessoa. Então aquela frase assim, ó: idoso, é que nem criança. É óbvio que idoso não é que nem criança. Não, mas eu só queria dizer que é meio parecido, a gente dá uma engambelada. Não, gente, não. Idoso é um adulto que tem mais de 60 anos, porque aqui no Brasil é considerado idoso toda pessoa acima de 60 anos. É um termo legal. E é uma pessoa que tem uma história de vida e que tem que ser respeitada e que não é criança, que está em construção, que a mãe pega pela mão, que a mãe vai lá e dá o banho. Às vezes o idoso não quer que ajuda para tomar banho, às vezes o idoso não quer que alguém escolha a comida dele, não quer que alguém escolha a roupa dele. Porque uma das coisas que a gente sempre defende e preconiza é a autonomia, é a capacidade de decidir. Claro que se o idoso está com demência, e aqui eu não estou falando do idoso demenciado, mas do idoso que está ativo, vivendo a vida dele, é da gente respeitar a escolha que ele faz, da comida, da hora de dormir, das companhias, dos programas. Às vezes os filhos querem levar os pais a fazer alguns programas e eles não estão muito com vontade de ir. E os filhos querem escolher por eles, no intuito de querer ajudar, de querer contribuir, mas então respeitar um pouco, porque o idoso não é uma criança sem vontade, visto que as crianças têm vontade também, né? Elas também merecem o nosso respeito, mas desconstruir esta frase eu acho muito importante. A outra também que me trazem é que idoso é desse jeito, de que idoso não tem jeito, de que idoso é assim, lidar com idoso é muito difícil. As relações, elas são construídas ao longo da vida, e seja em que fase a pessoa estiver. Então, o que acontece quando se é idoso, ou seja, se é mais velho,
se tem acima de 60 anos, como eu enfatizei, é um termo legal na nossa legislação, é que a pessoa acaba se mostrando mais como ela é. Ninguém fica bonzinho, ou fica ruinzinho, ou melhora, ou piora, porque está mais velho. As pessoas só são como elas sempre foram. As suas características, as suas personalidades, os seus modos de funcionar, de agir, vão continuar sendo da mesma forma. Ela só vai ter mais dificuldade nas respostas, porque a velocidade das respostas diminui, né? Lembra que eu já comentei que o nosso corpo se transforma de uma Ferrari para um Fusca? Então, demora mais para responder? Sim, porque isso é fisiológico. Isso é o esperado, mas alguém que sempre se preparou com uma alimentação diferenciada, uma atividade física, uma genética, um outro hábito de vida distinto da grande maioria, ela pode não cumprir isso e ela ser sim considerada uma pessoa idosa, mas tem outras vontades, tem outras escolhas que elas podem fazer e outras possibilidades. Não somos nós que vamos dizer, enquadrar as pessoas, dizer que idoso é desse jeito, que idoso é difícil. Teve um professor meu que usava uma frase assim, que os canalhas envelhecem. E é isso que acontece. Ninguém fica melhor ou fica pior. Então o idoso é apenas uma pessoa, quero enfatizar isso, apenas uma pessoa aqui no Brasil que tem 60 anos ou mais. Brasil e América Latina e países ainda em desenvolvimento, porque na Europa é considerado 65 anos. Só trago a título de conhecimento, porque em breve essa faixa etária, né, essa idade talvez mude por outras circunstâncias que não vem ao caso agora. Mas é desconstruir isso de enquadrar as pessoas, sejam idosos ou até também sejam crianças, sejam adultos, sejam adolescentes. É deixar cada um ser como ele é. E se porventura eu tenho algum familiar que, idoso ou não, apresenta uma demência, o que eu tenho que fazer é respeitar e proteger para que ele não corra riscos. E assim, tanto eu quanto ele vai ter o seu envelhecimento de uma forma mais ativa. Cada um caminhando, né, diariamente com as capacidades e habilidades que estão preservadas. Tá bem? Por hoje é isso. Então gostaria que vocês curtissem o canal, se gostaram dessem um joinha, se inscrevessem, compartilhassem com os amigos, para que mais pessoas pudessem ter acesso a essas informações. E se quiserem fazer perguntas, levantar algumas questões e alguns assuntos que a gente pode seguir conversando aqui, fiquem à vontade. Muito obrigada.